E 17 minutos. Tem retorno agora para você, tem volta de coluna aqui conosco na Band News Difusora. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Tá de volta Orlando Câmara com a coluna X-Tudo Caboquinho. São informações, análises, comentários sobre cultura, sociedade, sobre cidade. E a gente vai trazer aqui a volta de Orlando, fazendo aquela pergunta de sempre. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje. Olá, Rafael. Olá, Jenny. É um prazer voltar a fazer as colunas e o sabor de hoje não poderia ser outro que não de revisão. Sim, voltamos a fazer as colunas depois de um agosto de férias e eu precisava, para poder voltar a conversar com vocês, fazer um balanço do que houve desde o início do ano até agora, daquilo que nós nos pronunciamos e se houve algum tipo de avanço. Infelizmente, Rafael e Jenny, a impressão que eu tenho é que de janeiro para cá, pouquíssima coisa avançou daquilo que nós vínhamos insistentemente falando. Mas aí eu destaquei 2 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro deles é uma maior consciência ambiental, tanto midiática quanto da população cidadã. As pessoas aqui, elas estão mais incomodadas com o trato em relação ao meio ambiente. E isso tem uma explicação muito clara. Nós fomos invadidos em agosto pela fumaça. Uma fumaça que provoca alergias, crises respiratórias, mal-estar. Uma fumaça que, ao contrário do que alguns tentam fazer crer, não é comum. Ela começou a aparecer de maneira mais ostensiva, e eu falo isso porque eu acompanhei em fotos a cidade, a partir de 2016 e 2017. Antes disso, muito raramente nós acordávamos imersos numa fumaça de mau cheiro e que cobrisse a cidade. Esse é um fenômeno que realmente surgiu com o aumento das queimadas. E esse ano, a gente tem relatórios que dão conta, inclusive, do decréscimo do número de queimadas. Entretanto, temos o fenômeno do El Niño, com uma estiagem absurda aqui na região norte do Brasil. Temos a previsão de bater a seca histórica, a vazante histórica, que se reporta lá em 2010, se eu não me engano. E, por conta disso, temos queimadas espontâneas da floresta, além de o Amazonas liderar, infelizmente, em números de focos de incêndio. Eu recordo muito por alto agora, mas assim, esse é um dado que me chocou, é que nos 11 primeiros dias de setembro, hoje já são 19, nós tivemos mais de 3 mil focos de incêndio, a grande maioria deles em região de mata. Muito complicado, né? Então, por conta desse incômodo que as pessoas estão sentindo, me parece que a questão da consciência ambiental tem sido um ponto em que nós, como cidadãos, avançamos. Mas do outro lado da corda, quando eu falo do outro lado da corda, do lado do poder público, embora o poder público federal tenha anunciado uma série de medidas, eu ainda sinto falta de nós que estamos aqui, que moramos aqui e que exercemos o poder aqui, de iniciativas mais profundas em relação a isso. Por exemplo, na questão conforto ambiental. Nós moramos em Manaus, estamos vivenciando picos de calor enorme e eu tenho a impressão que os próximos anos não anunciam, por exemplo, dias mais amenos no verão. Com certeza não. Aí eu pergunto, qual é o planejamento urbano que tem sido feito pela Prefeitura Municipal de Manaus na questão de conforto ambiental? Como é que ele tenta, ou ele procura, ou ele prevê, ou ele planeja diminuir a sensação térmica e aumentar o conforto de quem caminha, de quem se movimenta por Manaus? Tem um plano de arquitetura, tem um concurso público aberto para aumento, por exemplo, de marquises dos prédios? Ou tem um plano de mega rearborização, já como o das grandes? Tem algum tipo de preservação das margens dos igarapés com um aumento de florestas naquelas áreas? Qual é a atitude que o poder público municipal, que é quem cuida da cidade de Manaus, por exemplo, onde nós tivemos aí sensações térmicas bastante altas, de mais de 40 graus, e que me parece que a semana que entrou ontem será marcada por picos ainda maiores, qual é o planejamento que se faz a médio e longo prazo? Que iniciativas o poder público municipal tem tido na melhoria do conforto térmico dos seus cidadãos? Eu acho que isso é uma necessidade urgente. E aí envolve, inclusive, por exemplo, alguns planos de combate a tragédias, tanto as tragédias de excesso de chuva, quanto as tragédias de falta dela. Mas me parece que o poder público, ele se calou muito a esse respeito, e isso me incomoda.
Um outro ponto daquilo que nós falamos muito no primeiro semestre e que eu vi que foi atingido, a Prefeitura Municipal de Manaus anunciou que vai fazer uma reforma na Praça dos Remédios. E nós vimos repetidas vezes falando aqui sobre o surgimento de cracolândias na cidade de Manaus, uma na Zona Leste, no Jorge Teixeira, na área da Altasmirim e da Genipapo, e a outra aqui no centro de Manaus, onde fica a Radiodifusora do Amazonas e a Rádio Band News Difusora, que fica concentrada especialmente na Praça dos Remédios. Achei interessante que o plano do prefeito municipal de 1000 dias de gestão tenha lançado, pelo menos sobre a questão da Cracolândia do centro, um olhar. Mas eu realmente gostaria de que ele detalhasse um pouco mais isso. Porque nós já falamos também aqui que reforma de prédio ou construção de prédio não é política pública. Fazer 2, 3 prédios novos ou restauros na Bernardo Ramos, na 7 de setembro, não é política pública para a preservação do centro histórico. Assim como fazer uma reforma da Praça dos Remédios ou um restauro histórico, a praça é histórica, pode ser feito um restauro de repente, não é uma política pública de combate à permissividade do uso do espaço urbano. Até porque aquela situação ela se comunica claramente com a venda de drogas na Lourenço da Silva Braga, a chamada Manaus Moderna. Então talvez fosse importante que o município detalhasse que ações ele quer fazer para aquela área. Por quê? Se for obra da praça, pode esquecer. Vai fazer a obra, quando acabar a obra está todo mundo lá de volta fazendo o uso dos piores tipos de droga, e aí com destaque para o crack, que é uma droga que tem um índice de recuperação baixíssimo. Me parece, eu já ouvi dizer de alguns especialistas, que o primeiro uso do crack já vicia, de tão forte que é essa droga. Então, Rafael e Jenny, essas são as demandas que nós temos para hoje. A gente refletiu um pouco sobre o que se avançou e, infelizmente, se avançou muito pouco, mas a consciência ambiental da população avançou, e aí é preciso que o poder público seja proativo e não reativo, anuncie medidas, faça ações para os próximos anos. E essa questão da Cracolândia, da questão da urbanização, onde Manaus realmente está muito vitimizada, muito vulnerável, a gente tem que pensar que a obra faz parte de um contexto de uma política pública, mas a obra por si só não é. Hashtag pensa, voltamos, estamos na área. Agora, Rafael Dini, eu queria voltar com as músicas eruditas. Eu vou voltar hoje com uma cantora da Letônia, uma mezzo-soprano, uma meio-soprano, que não é nem a mais aguda, nem a mais contralto, cantando uma das áreas mais belas femininas, na minha opinião, que é uma área de Sansão e Dalila, do Camille Saint-Saëns, que é Mon cœur s'ouvre à ta voix. O meu coração se abre ao ouvir a tua voz. Eu acho que todo ser humano um dia deveria se concentrar para ouvir essa canção. Vamos ouvir? Jenny, Rafael, meu coração se abre ao falar com vocês. Um beijo para vocês, boa semana a todos. Que bom estar de volta. Muito bom ter você de volta também, viu, Orlando? Orlando Câmara está de volta, então, com o X-Tudo Caboquinho, todas as terças-feiras, sempre no nosso segundo jornal, trazendo esses comentários, né, Jenny, sobre cidade, sobre sociedade, sobre cultura. Eu vou te contar, viu, particularmente eu gosto muito aqui da coluna do X-Tudo Caboquinho, porque traz também aquilo que a gente gostaria de falar sobre a nossa cidade, né? E acaba que a gente entra nesse diálogo junto com o Orlando Câmara, e os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também entram nesse mesmo diálogo, né? Alguém que tem essa preocupação muito grande com a cidade de Manaus, com a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui na capital, e eu gosto muito de poder debater, né? Porque quando a gente ouve e comenta, a gente também acaba debatendo, entra no debate também em relação a isso. Então, toda terça-feira, o Orlando está de volta no X-Tudo Caboquinho, né, Jenny? Para trazer essas informações e essas análises pra gente. Tava fazendo falta, né, Rafael? A gente tava com saudade dessas análises do Orlando. É isso. Lembrando que daqui a pouco, essa coluna vai estar disponível no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, também no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e nas nossas redes sociais, para você ouvir quando quiser novamente, para você compartilhar com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com familiares.
para que esse conteúdo tenha mais alcance, tá bom? Vamos para o intervalo. Começou já a Assembleia Geral da ONU, a rede está informando aqui, mas quando tiver o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente reúne com a rede nacional para transmitir esse discurso, que é importante, mas por enquanto vamos seguindo com o nosso jornal. Vamos para o intervalo, a gente volta já.